Olá, sejam bem-vindos para a nossa aula de Biologia. Eu sou o professor Daison Jardim e vamos ver aí o que temos na nossa aula 7, que vai ser sobre a revisão. Então, caderno e caneta na mão e vamos para a nossa aula. Vejam só, nesse ambiente que eu estou, é o ambiente de trabalho onde são realizadas muitas pesquisas. E aqui nós temos equipamentos, vejam só, nós temos aqui microscópios, nós temos cadeiras, nós temos inclusive aqui alguns armários em que são guardados também vários equipamentos, vidrarias. Nós estamos em um laboratório. E aí eu tenho uma pergunta para vocês que tem tudo a ver com esse ambiente. O que é estudar a vida? Vários estudos foram realizados, para poder compreender como surgiu a vida. E, com o desenvolvimento desses equipamentos, como o microscópio, várias outras teorias foram criadas. E aí nós vamos estudar sobre a biologia. A biologia, ela vem do grego bios, que significa vida, e logos, que significa estudo. E ela é a ciência que estuda a vida, a interação dos seres vivos entre si e com o meio ambiente, desde os micro-organismos até os organismos mais complexos. Então, quando nós falamos deste estudo da vida, nós estamos falando de todos os seres vivos, E estes seres vivos, eles estão ali interagindo entre si. E quando falamos de interação entre si, nós aqui incluímos desde micro-organismos que são, digamos assim, invisíveis a olho nu, e até organismos que são mais complexos, por exemplo, nós, seres humanos. E todos nós estamos interagindo ali com o meio ambiente, Estão interagindo entre si. Outros exemplos desses organismos mais complexos, nós temos as plantas e também animais. E aí, essa área de estudo da biologia, que tem ali uma relação por desvendar tudo que está dentro da célula, é a citologia. A citologia, ela também é conhecida como biologia celular. Ela é um ramo, da biologia, que estuda as células, estuda também as suas estruturas, porque essas células, elas possuem um conjunto de estruturas no seu interior, e também suas funções. Cada uma dessas células, dependendo do organismo onde esteja, se for um micro-organismo, ele inclusive pode ser unicelular. E se for outros organismos como plantas, como árvores, por exemplo, eles são pluricelulares, Então, eles possuem funções diferentes e é essa célula, que vai realizar todas essas funções, essas reações químicas. E o termo citologia, ele deriva das palavras gregas kitos, que significa célula, e logos, que significa estudo. E quando nós passamos a estudar a célula, nós passamos também a compreender os níveis de organização celular. Os níveis de organização celular, é importante vocês prestarem atenção aqui nesta complexidade que eu vou apresentar para vocês, porque a célula, ela é a menor unidade funcional e estrutural de todos os seres vivos, inclusive a
seres vivos que são formados por uma única célula, como eu comentei, como as bactérias, e há seres vivos como nós, a espécie humana, plantas e outros animais, eles podem ser pluricelulares. Mas aí, quando falamos de níveis de organização celular, nós queremos dizer, assim, apresentar para vocês que o conjunto de células vão formar os tecidos. Então, essa setinha aqui, ó, ela significa como se você dissesse assim, o conjunto de células formam tecidos, os vários tecidos, né, o conjunto de tecidos vão formar os órgãos, e aqui nós temos representado, ilustrado, um estômago, que faz, né, que é um órgão, né, do sistema digestório. E aí o estômago, junto com o esôfago, junto com o intestino delgado, intestino grosso, enfim, vários órgãos vão formar os sistemas. E destes que eu dei como exemplo, vai formar o sistema digestório, mas também tem o sistema respiratório, sistema circulatório, enfim, sistema nervoso. Nosso organismo e de outros seres vivos complexos possuem vários sistemas, né, que possuem ali funções relacionadas entre si. E os vários sistemas vão formar o indivíduo, o organismo como um todo. Toda essa complexidade do nível de organização celular, ela está presente em várias espécies, né, de seres vivos. Tá? E todos esses seres vivos, o início desses níveis de organização celular é a partir da célula, da compreensão da célula. A célula é a menor unidade funcional, estrutural e funcional dos seres vivos. E aqui nós temos uma exceção que eu quero comentar para vocês, que é a exceção dos vírus. Os vírus não são organismos celulares. Vejam vocês, ó, os vírus, eles não são células, eles não são formados por células, tá? Por isso, eles não são chamados de seres vivos, eles são organismos acelulares. E aí, esses organismos acelulares, né, acelulares, deixa aqui completar, eles não são células, tá bom? E aí nós temos os tipos de células, nós vamos aprofundar um pouco mais. Vejam que nós temos dois tipos de células, as procariontes e eucariontes. As células procariontes, elas possuem como característica principal o DNA está disperso no citoplasma, e isso são características das bactérias, por exemplo, né? E de alguns protozoários também unicelulares. Eles possuem o DNA sem a membrana nuclear. Já os organismos, né, as células eucariontes, que são células verdadeiras, aqui dentro está a diferença entre esses dois tipos de células. É que o seu núcleo ele é formado, né, por uma membrana que separa o DNA do citoplasma. Então, o DNA ele está lá dentro do núcleo. E isso é o que caracteriza as células eucariontes. Eles possuem outras características, outras estruturas, mas quero apresentar para vocês aqui o que diferencia as células procariontes e eucariontes. Nós também temos as células vegetal e célula animal, são outros dois tipos de células, né? Só que eucariontes, já informando e relembrando para vocês que as células eucariontes possuem núcleo característico com membrana nuclear e o DNA lá no seu interior. E por isso nós estamos aqui apresentando para vocês esses dois tipos de células eucariontes. Olha aqui o núcleo, ó. Dentre as várias estruturas, ele está aqui, ó, com o material genético no seu interior. Mas
as células vegetais, elas já possuem características, como possui aqui, ó, uma estrutura mais rígida, formada pela parede celular, que dá essa estrutura mais firme das plantas, como, né, nós comumente vemos aí as plantas com caules, com folhas, com troncos. Por quê? Porque elas são formadas por parede celular, tá? E a célula animal, elas não possuem essa estrutura, né? Elas possuem ali uma forma que vai se adaptando conforme o local do organismo em que ele esteja, o tecido em que ele esteja, a função que vai realizar. Existem outras características também das células vegetal, como o vacúolo, um grande vacúolo no seu interior, a presença de cloroplastos, né? E estes todos são muito característicos da célula vegetal, tá? Outras estruturas são encontradas ali, que especificamente em células animais e que eles caracterizam, né? Podem diferenciar esses dois tipos de células, mas célula vegetal possui celulose, estrutura mais rígida, e célula animal não possui, né, a celulose, não possui parede celular e tem ali uma estrutura da membrana celular que vai se adaptando conforme o tecido e funções que realizam. Nós temos também a forma e função dessas células, como eu já iniciei aí um comentário delas, e que a célula, ela sofre um processo de diferenciação celular. Professor, o que é a diferenciação celular? Explique para mim. Então, a diferenciação celular é quando as células tronco, lá no início, né, da formação dessas células, elas vão se diferenciar conforme a função que irão desempenhar, né? Então, aí o controle genético, né, do desenvolvimento embrionário ou das funções que elas vão desempenhar é que vai definir quais são o tipo de célula, qual a sua forma e qual a função que elas realizam. E nós temos aqui, ó, uma célula tronco, que ela é indiferenciada, e a partir do local onde ele vai se essa célula vai se localizar e função que vai desempenhar, eles possuem aqui, olha, forma e função específica, como a célula muscular. Olha as células aqui do intestino, né, que já possuem as vilosidades. Eu não comentei da célula muscular, que ela é mais alongada e vai ter função de contrátil. Olha as células sanguíneas, que ela é mais côncava e vai ter ali funções importantes, né, no plasma sanguíneo para levar tanto substâncias como oxigênio para as células. Por exemplo, olha que a célula nervosa já tem essa forma do neurônio característico, né, que vai, digamos assim, ajudar no impulso nervoso. As células cardíacas também, constante contração sem parar para os batimentos cardíacos do coração, e células do fígado. Então, são estas e outras células, elas são formadas pelo processo de diferenciação celular, em que eles vão realizar funções específicas. E aí, nós vamos agora iniciar um outro conjunto de assuntos sobre a teorias de origem das espécies. Nós temos aqui o criacionismo, que é uma teoria que tem ali relação, né, com uma crença religiosa em que a vida e todos os seres vivos na Terra foram criados por uma entidade divina e sobrenatural. E o criacionismo, ele não se baseia em processos, né, naturais ou evidências científicas, né? Ele está ali relacionado a textos religiosos, doutrinas de fé, que fazem com que todos esses seres vivos foram criados na Terra num determinado período de tempo.
Mas nós temos outras teorias, como a teoria da abiogênese. Vejam que na teoria da abiogênese ela é também conhecida como teoria da geração espontânea. É a teoria de que a vida pode surgir espontaneamente a partir de matéria inanimada, matéria bruta e sem vida, né? E essa teoria ela foi derrubada a partir de experimentos que foram realizados anos depois por pesquisadores que ali refutaram essa teoria da biogênese. Mas ainda falando sobre ela, durante séculos, essa teoria foi amplamente aceita, né? E aí nós temos vários exemplos que comprovavam, naquela época, né? Eles tentavam explicar como que a teoria da biogênese era verdadeira. Então, ratos surgiam em camisas suadas, roupas que estavam apodrecendo. E aí eles associavam que esse tecido geravam esses ratos. Outros exemplos eram dos sapos surgiam do lodo, né, presente nesses ambientes aquáticos. Ou até mesmo no interior do intestino, vermes, eles tinham ali geração espontânea, né? Eles surgiam no intestino daqueles indivíduos e dava aquela dor de barriga, né? E diarreia, característico ali da presença desses germes. Todos esses exemplos eles estavam relacionados à teoria da abiogênese, a teoria da geração espontânea. Mas outros estudiosos, como Rede e Pasteur, eles ali criaram, né, desenvolveram a teoria da biogênese. A teoria da biogênese, ele diz que a vida surge a partir de vida pré-existente. Então, precisa ter um ancestral, precisa ter um indivíduo antes para que outro pudesse vir, né, depois. E aí foi proposto por vários experimentos que nós vamos ver aí para cada um deles, para a Rede e para Pasteur. Vejam que no experimento de Rede, né, eles tinham ali uma presença de larvas, né, de moscas, e aí eles tentavam, a partir dessa presença de larvas ou não na carne, o Rede tentou mostrar que não era bem assim. E aí nós temos aí uma sequência de eventos, né, que nós temos aqui, ó, neste primeiro, moscas do lado de fora e essa carne protegida, então a mosca não tinha acesso à carne, não surgiam larvas. Nessa segunda etapa já tinha uma tela que deixava entrar o ar. Nesta primeira não entrava nem o ar. Aqui na segunda etapa entrava o ar, as moscas estavam presentes, mas essa tela evitava com que as moscas tivessem acesso à carne e não surgiam larvas. E depois, com a retirada dessas telas, passou a surgir aqui, ó, no seu interior, larvas. Então, o que Rede queria mostrar? Que não tinha geração espontânea. Precisava das moscas, precisava dos ovos para poder ter o desenvolvimento das larvas, tá? Então, esse foi o experimento de Rede, e ele vinha também contrapor teorias como o criacionismo e teorias como a biogênese. Mas tem um outro, né, experimento, que é o de Louis Pasteur, e esse também ele está relacionado a provar que a teoria da biogênese é verdadeira, em que ele tenta, né, na teoria nesse experimento de Pasteur, derrubar definitivamente a teoria da abiogênese. Vamos ver agora no experimento de pescoço de cisne, em que ele também, ó, já não tem tela, ó, nenhum desses tem tela, né? Mas no momento que essa fervura aqui entre as etapas 1 e 2, ó, em que essa fervura e também o momento em que tirou a fervura e que o gargalo do pescoço de cisne foi quebrado, em que essa solução resfriou, o que aconteceu? No primeiro momento, com o gargalo, né? No primeiro momento, com o gargalo, o líquido permaneceu estéril, porque não houve a presença de micro-organismos que, mesmo invisíveis, não tinham acesso à solução. E nesse segundo momento aqui, ó, com a quebra do gargalo dessa vidraria,
que foi chamada de pescoço de cisne, o que aconteceu com a passagem, o contato do micro-organismos, né, com a solução, houve crescimento microbiano. Aí é que Pasteur fez também a validação dessa teoria, confirmou a teoria da biogênese, em que é preciso ter um ancestral, um ser vivo, né, pré-existente para poder gerar outro, mesmo que neste caso os micro-organismos eram invisíveis a olho nu. Então, no experimento de Pasteur, ele continua a comprovar a teoria da biogênese, né, que é preciso um ser vivo pré-existente para gerar outro, e refutar, e, digamos assim, mostrar definitivamente que não é verdadeira a teoria da abiogênese, né, em que aqueles organismos, na teoria da abiogênese, eles tinham geração espontânea. Então, nós vimos aqui as várias teorias de origem dos seres vivos, né, e eu deixo a recomendação para vocês continuarem estudando para poder fixar esses conteúdos. Tchau.